Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, Salmo de número 13. Texto da palavra do Senhor, do livro dos Salmos, Salmo de número 13. Preste atenção na leitura da palavra do Senhor, que nos diz o seguinte: ao mestre de canto, um salmo de Davi. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, nós humildemente nos colocamos diante do Senhor, agradecidos pelo privilégio de estarmos reunidos em adoração ao teu santo nome. Obrigado a Deus, porque é bom bendizer o nome do Senhor, é bom poder entregar a ti o nosso louvor, a nossa gratidão, sabendo que o Senhor está presente nas nossas vidas. Que nessa noite, ó Deus, ao ouvirmos a tua palavra, que o Senhor traga, ó Deus, direcionamento dessa palavra para a nossa vida, que o Senhor a aplique aos nossos corações e que ela produza vida em nós para a glória do teu santo nome. É o que oramos, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Diz que um dia houve, uma conferência de louvor e de adoração num determinado lugar, e foi convidado um famoso conferencista, professor de música de um respeitado seminário, nos Estados Unidos, e diz que esse homem chegou para dar lá a sua palestra, sobre adoração, sobre louvor para aquela sua audiência, e ele começou dizendo o seguinte: olha, um outro dia eu fui participar de um culto numa determinada igreja que eu nunca tinha ido antes na minha vida. E achei aquele culto muito interessante, porque eu vi naquela igreja uma coisa que eu nunca tinha visto antes em nenhum outro lugar na terra. O que é que vocês imaginam que eu tenha visto? Perguntou aquele professor. Aí alguém levantou e falou assim: o senhor deve ter visto um instrumento lá no ministério de louvor que ninguém nunca tocou. Ele falou assim: não. Então alguém fez uma coreografia lá na hora do culto e o senhor participou disso? Ele falou: não. Deve ter tido alguma manifestação espontânea, lá no culto que chamou a sua atenção. Ele falou assim: não. Ele disse assim: vocês sabem o que é que eu vi naquela igreja que eu nunca tinha visto em nenhum outro lugar? Os alunos, obviamente, estavam todos ansiosos, e ele disse: eu vi que em cada banco daquela igreja havia uma caixa de lenço de papel. Aí alguém falou assim: ele disse assim, eu explico para vocês. Aquela igreja, aquela adoração, aquele culto era um lugar que tinha espaço para o servo de Deus chorar na presença do Senhor. Vocês prestaram atenção aqui na última canção que nós cantamos, Nós não gostamos muito de lágrimas na nossa adoração, Nós não partilhamos muito dessa imagem de que louvor seja alguma coisa movida a lágrimas, Nós
partilhamos da ideia de que a adoração, de que louvor seja alguma coisa, né, efusiva, alguma coisa que nos alegre, nos anime, nos faça dar a volta por cima de uma série de outras coisas. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, e eu já disse a vocês no outro dia, quando nós estávamos tratando aqui do Salmo 137, que há espaço para as lágrimas na adoração, que nossas lágrimas, né, são canções de adoração ao Senhor. Existem salmos na Bíblia que dizem coisas para nós que nós não temos certeza se essas coisas deveriam ser ditas em voz alta, né, em uma circunstância pública, né? O Salmo 137 fala isso. O adorador lá disse, né, num momento lá da sua adoração, que diz assim, que Deus pague, né, a todos os inimigos do povo dele na mesma moeda que eles desejaram para nós. Não é uma adoração, né, muito saudável na nossa percepção, mas a Bíblia diz que há muitas lágrimas nos salmos, né? Muitas lágrimas que mostram que a nossa adoração ao Senhor é uma adoração que muitas vezes vem mesclada, né? Lágrimas que se misturam às nossas orações, aos nossos cânticos. E o Salmo 13 é um salmo de muitas lágrimas, é um salmo de choro. Davi está aqui derramando o seu coração diante do Senhor. Nós não sabemos, irmãos, o contexto imediato, o contexto específico do Salmo 13. Alguns creem que o texto seja fruto, né, daquele período, difícil período em que Davi viveu exilado por conta da perseguição de Saul. Vamos pensar nisso, né? Ele havia sido ungido para ser o novo rei de Israel, mas decorreu um tempo muito longo, né, daquela eleição, daquela unção, até de fato que ele tenha se tornado rei. E o que se segue àquela unção foi uma série de dificuldades, de perseguições, né, da inveja, do ciúme de Saul, que o perseguia em todos os lugares, tanto que Davi teve que encontrar refúgio lá entre os inimigos históricos do povo de Deus, que eram os filisteus. Imagine só, os filisteus eram mais seguros para Davi do que Saul, o rei de Israel. É possível que esse salmo esteja refletindo isso. Alguns creem que as aflições de Davi aqui sejam relacionadas à perseguição que ele experimenta por parte de Absalão, seu filho. Outros dizem que Davi aqui parece que padece, né, ou enfrentou uma enfermidade mortal, né, porque no Salmo de número 12, ele diz que enquanto era rei, parece que tinha muita gente que estava torcendo pela sua morte diante de uma enfermidade ali que era mortal. Nós não sabemos, irmãos, o contexto, né? Um salmo muito pequeno, mas que expressa uma aflição perturbadora, né? Algo que profundamente abateu-se sobre a alma do salmista e trouxe lágrimas intensas, né, diante do Senhor. Mas a Bíblia diz que essas lágrimas, elas não persistiram, né? Aquilo que começa em lágrimas termina em um louvor, em uma confissão, né, de fé e de esperança na presença do Senhor. Como é que Davi sai dessas lágrimas e vai a esse cântico de louvor, a esse cântico de confiança no Senhor? O salmo está dividido em 3 pequenas estrofes de 2 versos cada uma, e cada uma dessas estrofes está delineando o caminho, né, que esse homem de Deus seguiu do seu choro, das suas lágrimas, até a adoração, até o louvor que ele presta ao Senhor. E por isso esse salmo é para nós um roteiro, uma bússola para a nossa própria situação, para a nossa própria condição, porque vocês vão ver que a experiência de Davi é uma experiência
muito próxima das nossas próprias circunstâncias e situações, né? Nós nos enxergamos nesse texto bem mais do que nós gostaríamos. É por isso que ele é para nós, né, um bálsamo, um refrigério, de como nós podemos ser conduzidos das lágrimas ao louvor na presença do Senhor. A primeira coisa que nós vimos nesse texto, irmãos, no verso 1 e no verso 2 do Salmo, são as lágrimas de aflição e de desespero desse servo do Senhor. Preste atenção no que ele diz. Ele diz assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? O salmo começa no mais profundo abatimento. Davi está movido aqui por um senso de perplexidade. Ele está em intensa agonia e desespero. O salmo tem 6 versos apenas, mas se vocês prestarem atenção na leitura, vocês vão ver que nesses 2 primeiros versos, 4 vezes ele faz uma mesma pergunta. Qual é? Até quando? A situação de Davi está refletida nesta questão que se repete. Até quando, Senhor? Até quando? Até quando o Senhor vai permitir que essa situação ela continue na minha vida? São 6 versos no Salmo, mais 4 perguntas iniciais, e nessas perguntas nós vemos a extensão da dor e das lágrimas, do desespero de Davi, porque ele se sente esquecido por Deus. Ele diz assim: até quando o Senhor vai esconder de mim, ó Deus, a tua face? O Senhor não vai se lembrar de mim? Até quando o Senhor ocultará de mim o rosto? Essa é uma expressão curiosa, porque o que é que Davi está dizendo aqui? Ele diz assim: olha, no seu desespero, na sua aflição, ele se sentia como alguém que estava privado das bênçãos do Senhor. Lembra-se da bênção sacerdotal, né? A Bíblia diz que Deus deu uma bênção para Arão pronunciar sobre o povo, e a bênção dizia o seguinte: que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês, tenha misericórdia de vocês e vos abençoe. Então, Davi diz assim, que quando ele sente que Deus ocultou o rosto dele, ele está dizendo o seguinte: eu não estou apenas esquecido por Deus, mas as bênçãos de Deus não têm alcançado a minha vida. Na terceira pergunta ele diz que ele era assolado por um sentimento de tristeza no seu coração, que persistia dia após dia. Ele se sente esquecido por Deus, se sente privado das bênçãos de Deus sobre a sua vida. Ele luta contra uma tristeza que persiste no seu coração. E quando ele olha, ele vê que os seus inimigos estão o quê? Exaltados. Diz assim: olha, se é essa a situação descrita lá pela perseguição de Saul, ele diz assim: que coisa estranha, né? Deus me ungiu para ser rei, eu deveria estar no palácio, e o outro que negou a Deus, o outro que desobedece a Deus, deveria estar em outro lugar, mas ao contrário, eu estou na caverna, e o inimigo de Deus está no palácio. Até quando, Senhor, isso vai persistir na minha vida? O que nós encontramos aqui, irmãos, na aflição, no desespero de Davi, é um atestado de completa honestidade. Ele está sendo sincero diante de Deus quanto àquilo que ele pensa sobre Deus, quanto que ele pensa sobre si mesmo, quanto ao que ele pensa sobre os seus inimigos. É como se ele tivesse dito para Deus o seguinte: olha, Senhor, eu suportei o máximo que pôde, eu cheguei ao meu limite, não dá mais, eu cheguei no fundo do poço, eu não posso mais
continuar com essa minha condição? Quanto tempo mais o Senhor vai permitir que eu continue nessa situação? Você já se sentiu assim? Você já enfrentou uma aflição, né, uma dor, uma dificuldade que persiste, né, que continua, e você não entende porque Deus permite isso? Irmãos, é tão interessante porque nós sentimos que nós poderíamos suportar qualquer tipo de coisa se nós soubéssemos que determinada coisa vai chegar ao fim. Se você dissesse assim, olha, eu vou suportar porque eu sei que tal hora de tal dia, em tal situação, tudo isso vai acabar. Mas nós não podemos dizer assim. É por isso que nós compreendemos as palavras de Davi, porque não é nas provações mais difíceis, né, que nós corremos maior risco. Sabe onde é que nós corremos mais risco? Nas provações mais longas. As mais duras, as mais difíceis, não têm um poder maior nas nossas vidas que as mais longas. Ao passarmos por uma longa provação, muitos de nós se sentem como Davi se sentiu, frustrados, né? Com raiva de Deus, porque ele despeja a sua indignação. Ele diz assim: Senhor, eu estou aqui prostrado, sozinho, sem ajuda. E por quanto tempo? Esperar é algo especialmente difícil quando nós não temos absolutamente nada o que fazer para mudar a nossa situação. E essa espera, ela se torna pior, porque às vezes parece que Deus anda devagar, né? Há uma história muito curiosa sobre um famoso pregador americano chamado Philip Brooks. Ele era um pregador congregacional famoso na região de Boston, na Nova Inglaterra, no século XIX. E ele era um homem muito reconhecido pela sua oratória, né, e pela sua calma. Quem via o reverendo Brooks sabia que ele era um homem calmo. Mas um dia ele estava profundamente perturbado. Alguém o descreveu como um leão enjaulado, que ia para um lado e para o outro. E um amigo perguntou para ele: o que está acontecendo? Qual é o problema? E ele respondeu, disse assim: olha, o problema é que eu estou com pressa e Deus não. Quantas vezes nós somos assim? Nós temos pressa, mas Deus não tem pressa. Nós nos inquietamos. Davi está cansado, Davi está angustiado. As bênçãos de Deus estão aparentemente ausentes da sua vida. E as suas questões, Spurgeon diz que são como um uivo diante de Deus. Como é que nós, né, olhamos para estas lágrimas? Irmãos, eu penso que esses dois versos que aqui estão como parte do Salmo 13 são para nós um convite da parte do Senhor, né? Às vezes nós chegamos aos nossos limites, chegamos, né, parece que esgotados, com situações que nós não sabemos por quanto tempo mais durarão na nossa vida. Nós chegamos com dúvidas diante do Senhor, mas a palavra do Senhor está nos dizendo que Deus permite que nós sejamos absolutamente transparentes. Ele permite que nós sejamos honestos diante dEle, que nós, né, derramemos o nosso coração diante do Senhor. Essa é a primeira coisa que nós encontramos nesse texto. Davi prostrado diante do Senhor, escancarando o seu coração diante de Deus. Ele sente que Deus o esqueceu. Ele sente que as bênçãos de Deus estão ausentes da sua vida. Ele luta com uma tristeza persistente no seu coração. E ele vê que os seus inimigos, que são inimigos de Deus, estão numa condição muito melhor do que a dele. O que é que ele faz? Ele rasga o seu coração diante do Senhor.
segunda coisa que o Salmo 13 nos fala sobre esse processo que vai das lágrimas para o louvor, está aí no verso de número 3 e no verso de número 4, que é a segunda estrofe do texto, porque ele diz assim: atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Esse salmista prostrado, honestamente escancarou o seu coração diante de Deus, mas alguma coisa já começa a acontecer na sua alma. Nós poderíamos dizer que ele não permanece prostrado. Sabe o que é que ele faz? Ele se coloca de joelhos diante do Senhor e ele lança uma oração ao Senhor. Irmãos, queixar-se diante de Deus é uma coisa, orar diante do Senhor é outra coisa completamente diferente. Porque Davi agora se dirige para Deus e diz assim: Senhor, eu quero trazer perante o Senhor o meu fardo, eu quero colocar a minha condição diante do Senhor, diante da minha aflição. Ele levanta os seus olhos diante do Senhor e fica de joelhos. Jim Elliot, um famoso missionário que foi mártir do evangelho aqui no Equador, nos anos 50, né? Ele tinha uma frase muito interessante que ele dizia o seguinte: o santo que avança de joelhos jamais recua. O santo que avança de joelhos com as suas causas jamais recua. Quando Davi sentiu que não conseguia mais ir adiante, sabe o que ele faz? Ele se coloca diante do Senhor de joelhos, né? E nós percebemos que há uma certa ternura na oração que ele faz. Já não é mais aquele coração escancarado simplesmente, porque ele se dirige para Deus e ele diz assim: Senhor meu Deus, atenta para mim. Ele chama Deus pelo nome da aliança. Ele chama Deus pelo nome que Deus se revelou ao seu povo. Ele percebe, irmãos, que há necessidade de buscar a presença do Senhor, quando ele pensou que Deus estava mais distante. Ele clama pela presença do Senhor. Isso é importante para nós, né, para que nós nos lembremos disso nos nossos dias de lágrimas, nos nossos dias de aflição. O teste da fé, irmãos, não é quando a presença de Deus é real, não é quando você vê Deus trabalhando na sua vida. O verdadeiro teste da fé é quando Deus parece distante, é quando Deus parece inoperante. A Bíblia diz que Davi suplica ao Senhor e ele ora e pede que Deus ilumine os seus olhos. E essa é uma oração muito curiosa, né? Porque o que é que Davi está pedindo aqui, quando ele pede que Deus ilumine os seus olhos? Ele está pedindo que Deus refresque, né? Que Deus renove os poderes vitais da sua condição. Sabe por quê? Porque à medida que alguém se aproxima da morte, o brilho dos olhos vai desaparecendo. Você sabia disso? Os olhos opacos nas Escrituras, né, são olhos de morte. Lá, quando, né, Jonatas, filho de Saul, teve que lutar contra os filisteus, a Bíblia diz lá em Samuel que Saul havia feito um voto, né, que ninguém tinha que tocar em nada para lutar, um voto tolo, como era próprio de Saul. E a Bíblia diz que Jonatas encontrou um mel, né, num determinado lugar, e ele provou do mel com a ponta do cajado, e automaticamente os seus olhos brilharam, a vida retornou aos seus olhos. Davi está pedindo aqui, irmãos, que Deus traga vida para ele novamente. Ele pede que Deus faça uma mudança, que Deus traga nova vida,
que traga força renovada diante das suas aflições, diante das suas lutas. Ele ora para que Deus lhe permita experimentar mais uma vez a vida e a bênção. Falei agora há pouco, né, da bênção de Arão. Davi diz assim: permita que eu veja o teu rosto sendo resplandecido sobre a minha vida, né? Permita que eu me torne completo novamente diante do Senhor. Ele pede para que Deus lhe permita enxergar as coisas com outros olhos, né? Que Deus lhe dê graça de se tornar completo diante do Senhor. Ele tem dúvidas quanto ao trato de Deus, ao cuidado de Deus, o esquecimento de Deus, mas ele diz assim: Senhor, renova, permita que eu enxergue as coisas dentro de um plano maior do Senhor, para que o meu inimigo não venha a tripudiar. Sabe o que Davi está pedindo? Ele está dizendo: não é sobre mim apenas, é sobre o plano do Senhor. O Senhor me ungiu para ser rei do teu povo. Tem um outro sujeito que está sentado lá na cadeira, no trono, que está tripudiando e diz assim: olha lá, ó, queria ser rei. Ao fim desse sujeito, né? Diz que foi ungido por Deus. Davi diz assim: me permite, Senhor, a graça para enxergar as coisas com outros olhos, porque é assim que, né, Deus trabalha na vida do seu povo. Fico pensando na história bíblica de José. Existe um momento, né, a gente lê a história de José, obviamente, e nós olhamos com um olhar que muitas vezes desconsidera algumas coisas da história de José. Mas vamos pensar o seguinte: José foi parar naquela cadeia lá por conta da mentira da mulher de Potifar e de uma série de coisas, e a Bíblia diz que lá 2 homens cruzam o seu caminho, né? Um padeiro e um copeiro. E José interpreta os sonhos daqueles homens, e ele diz a cada um deles: olha, vai acontecer assim, e quando acontecer, não se esqueçam de mim. Diz para o copeiro: olha, lembra-te de mim. O que é que o copeiro falou? Pode ficar tranquilo, José, vou lembrar de você. Mas quando Faraó restabelece o copeiro, o que é que o copeiro fez? Esqueceu quem era José. Aquilo deve ter sido um golpe muito duro, né? Para José se sentir esquecido lá naquela cadeia. Mas imagine se o copeiro tivesse se lembrado de José antes dos sonhos de Faraó. Que propósito haveria, né, naquela situação toda? Era preciso que aquele tempo se passasse para que Faraó tivesse os seus sonhos e José estivesse na hora certa, no momento certo, para que o plano de Deus pudesse acontecer para a salvação da casa de Abraão, da casa de Jacó. Davi está pedindo isso: Senhor, eu sinto que o Senhor me esqueceu, eu sinto que as bênçãos estão ausentes, eu luto contra a tristeza, o inimigo que está indo de vento em popa, mas ilumina os meus olhos para que eu veja as coisas de uma outra forma, Senhor. Muda, Deus, muda essa situação. Irmão, se há algo que a Bíblia nos ensina com muita profusão, é que nós podemos pedir a Deus, nós podemos invocar a presença do Senhor, nós podemos suplicar a Deus, para que Deus intervenha, para que Deus mude as coisas. O próprio Cristo diz assim: olha, batam e vai se abrir, né? Busquem e vocês encontrarão, peçam e deixem que Deus, né, tome conta dos resultados. John Newton, famoso, né, porque foi um ex-traficante de escravos convertido ao Evangelho e se tornou, né, um pastor, escreveu o hino mais famoso da língua inglesa, que é o Amazing Grace. John Newton era um homem muito reconhecido no seu tempo pelas inacreditáveis respostas de oração que ele recebia, né? Ele orava e Deus ouvia, e alguém perguntava a ele: qual é o segredo da sua oração? E ele dizia assim: pedi muito a Deus,
E as pessoas dizem assim, mas pedir o quê? Muito como? E aí ele gostava de contar uma história, né, que ilustrava a sua vida de oração. Ele diz que havia uma lenda, né, uma história lendária do tempo de Alexandre o Grande, que diz que um dia um determinado homem pediu uma grande fortuna a Alexandre pela mão de sua filha. Ele queria dar a sua filha como noiva para Alexandre, e ele pediu uma grande soma de dinheiro a Alexandre como um dote em troca da mão da sua filha. E Alexandre falou assim, olha, tudo bem, você vai lá no tesoureiro do império e peça a ele o que você quiser. E o homem foi. E diz que o homem chegou, né, até a casa do tesouro de Alexandre e falou com o tesoureiro e disse, né, olha, o rei disse que eu podia pedir quanto eu quisesse em troca da mão da minha filha, e eu quero tanto. E o tesoureiro ficou muito surpreso e falou assim, olha, eu não posso liberar uma quantia dessa soma sem a autorização do chefe, eu vou consultá-lo. E diz que o tesoureiro foi até Alexandre e falou assim, olha, com todo respeito para o senhor, mas essa moça não vale tudo isso não, ela não é tão bonita assim, né, para valer esse dinheiro todo assim. No máximo aqui era um décimo disso tudo aqui. E Alexandre riu e disse assim, não, eu quero que você dê tudo a esse homem. E o tesoureiro falou assim, mas por quê? Porque eu gosto dele. Mas por que o senhor gosta dele? Ele diz assim, porque ele me honra. Ele veio até a mim e ele me trata como um rei. Ele crê que eu seja rico o suficiente para pagar o dote da sua filha, e ele crê que eu sou generoso o suficiente para fazer isso. Eu gosto desse sujeito. Você vai dar a ele tudo o que ele pediu. John Newton concluía, né, a sua resposta dizendo assim, da mesma forma, nós devemos ir ao trono de graça e nós devemos apresentar ao Rei dos Reis as nossas orações. Nós devemos suplicar pela sua graça nas nossas vidas. Nós devemos crer no seu amor, na sua riqueza, na sua generosidade, e que Deus pode fazer tudo por nós. Davi foi até Deus com esse espírito. Um homem prostrado que escancarou a sua alma, mas um homem que se colocou de joelhos, levantou os seus olhos para os céus e pediu que Deus iluminasse os seus olhos. A terceira e última estrofe do texto, nos versos 5 e 6, diz o seguinte: no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. A última estrofe nos diz que esse homem que estava prostrado e que esteve de joelhos, por fim se levanta, irmãos, se coloca de pé, confiado no Senhor, para expressar o seu louvor e a sua esperança em Deus. Alguma coisa mudou, né, nesse processo. Davi não é mais o mesmo homem que estava prostrado, ele canta em meio às lágrimas. E percebam que não aconteceu nenhuma mudança nas circunstâncias. Nada aconteceu, né? Ele não viu nada ali acontecendo de imediato para mudar a sua história. Sabe o que aconteceu? Ele se lembrou, de fato, daquilo que fazia toda a diferença na sua vida e na vida do povo de Deus, porque ele lembra duas coisas fundamentais aqui no texto, no seu cântico de esperança ao Senhor. Ele diz assim: eu confio na tua graça e eu me alegro na tua salvação. É
Interessante essas duas colunas, essas duas verdades que Davi lembra ao coração dele próprio, né? Porque ele diz assim: olha, no tocante a mim, ou seja, porém, eu vou fazer uma escolha diante do improvável, diante daquilo que eu não sei, eu escolho confiar no Senhor, em dois fatos que são, para mim, certezas absolutas, que me colocam de pé em toda e qualquer situação. Sabe que certezas são estas? Ele fala sobre confiar na graça. Para nós, essa expressão, talvez confira pouca coisa, sentido, mas a palavra hebraica utilizada aqui para graça, né? Alguém já disse que é a palavra mais bela e a palavra mais rica de todo o Antigo Testamento. É a palavra hesed, né? Que pode ser traduzida por graça, pode ser traduzida por misericórdia, pode ser traduzida por amor leal, pode ser traduzida por amor inesgotável, amor invencível. É como se Davi dissesse o seguinte: olha, eu não sei a hora, eu não sei o jeito, eu não sei como, nem o lugar, mas eu confio no invencível amor de Deus por mim. Eu confio no inesgotável amor de Deus por mim. Eu posso me sentir assim, mas se há algo que o amor de Deus me diz, é que Deus jamais se esquece do seu povo, que Deus jamais deixa de ser abençoador da vida do seu povo, que Deus jamais permite que o inimigo triunfe sobre ele. Davi diz: eu confio nessa reza de Deus, nesse amor, nessa graça, nessa misericórdia, no amor invencível de Deus, e eu me alegro na salvação, porque eu estou seguro nas mãos do Senhor. Eu sei o plano final de Deus para a minha vida. Davi escolheu, irmãos, interpretar as suas circunstâncias pelo viés do amor de Deus. Geralmente nós fazemos o contrário, né? Nós preferimos interpretar o amor de Deus pelas nossas circunstâncias. Se a gente experimenta alguma circunstância adversa, a gente conclui: o amor de Deus é assim, o amor de Deus é dessa forma, ele age assim, ele não age dessa forma. Davi diz assim: não, eu vou interpretar as circunstâncias pelo invencível amor de Deus e pela segurança que eu tenho na salvação do meu Deus. Deus não vai deixar que essa seja a situação final da minha vida. O amor de Deus não é inconstante. A bênção de Deus não é algo que foge das nossas vidas. Nós estamos seguros nas mãos do Senhor. Nós poderíamos dizer, irmãos, que a palavra hesed é a resposta para o até quando do início do Salmo. Davi está respondendo. Ele diz assim: olha, é assim que Deus trata conosco quando nós temos circunstâncias que desafiam o seu amor. Nas Crônicas de Nárnia, naquela famosa obra de C.S. Lewis, existe uma das crônicas chamadas A Cadeira de Prata, que tem uma história muito curiosa, no decorrer ali do conto. E numa das cenas, o leão Aslan, que representa Cristo, encarrega a personagem Jill, que é a personagem principal desse conto de C.S. Lewis, dessa crônica das Crônicas de Nárnia, de se lembrar de algumas coisas. Aslan diz assim: olha, eu quero que você se lembre de sinais cruciais que vão guiar você quando você estiver mais distante de mim, quando você estiver seguindo a sua jornada,
que vai parecer impossível para você em alguns momentos. E você vai precisar se lembrar desses sinais. Porque quando você se lembrar desses sinais, você vai encontrar o caminho. Aslan diz assim para ela: fique parada, lembre-se dos sinais. Diga para você mesmo quando você estiver acordada de manhã, quando você estiver à noite ou quando acordar no meio da noite, quando qualquer coisa acontecer de estranho com você, não deixe sua mente se desviar destes sinais. Mas eu quero lhe dar um aviso, diz Aslan. Aqui na montanha, eu falei com você de forma clara, e eu não vou fazer mais isso, com frequência em Nárnia. Aqui na montanha, o ar é claro e a sua mente é clara, mas à medida que você desce para Nárnia, o ar vai ficar mais e mais espesso. Tome muito cuidado para que isso não confunda a sua mente. E os sinais que você ouviu aqui não vão parecer para você como você deseja que eles se pareçam quando você estiver lá. Por isso é importante que você conheça esses sinais de cor e não se importe com as aparências das coisas em Nárnia. Em outras palavras, sabe o que C.S. Lewis está dizendo para nós? Que nós nunca devemos duvidar no escuro daquilo que Deus disse à luz para nós. Todos nós passamos por momentos de escuro. Todos nós passamos por momentos de trevas, de lágrimas. Mas nunca duvide na escuridão daquilo que Deus disse à plena luz. Nós lemos aqui em Romanos 8 a palavra de Deus dizendo a nós que nada pode, o quê? Nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós lemos aqui que o apóstolo Paulo disse: se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Somos mais do que vencedores. Esses são os sinais que nós precisamos saber de cor, enquanto nós caminhamos nesse mundo que se torna mais e mais espesso de neblina, que se torna mais e mais escuro. Nunca duvide do amor leal, invencível, inesgotável de Deus por nós. Nunca duvide que a sua vida está segura nas mãos do Deus Todo-Poderoso. O plano de Deus é que Ele cumprirá o seu propósito para as nossas vidas. Davi se colocou de pé sobre essas duas verdades e ele disse: cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. Mesmo em meio às lágrimas, eu vou adorar ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. O Salmo 13 nos ensina, queridos, que nós podemos adorar com os lenços de papel na nossa adoração. Nos ensina que podemos ser honestos diante de Deus com aquilo que nós sentimos, como nós enxergamos as provas, as dúvidas, as dificuldades. Mas Ele nos ensina também a colocar os nossos olhos no Senhor, a dobrarmos os nossos joelhos diante de Deus, e nos ensina que nós podemos ficar firmes de pé diante do Senhor, por causa da certeza do amor invencível de Deus por nós, e pela certeza que nós temos que Deus levará o seu plano até o final nas nossas vidas. E o plano de Deus não é destruição, o plano de Deus é salvação
para a vida do seu povo. Vamos adorar o Senhor, sempre, 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 mesmo em meio às lágrimas, podemos confiar e descansar no seu amor por nós. Que Deus nos abençoe e que a palavra do Senhor encontre sempre um lugar oportuno nos nossos corações.